Boa noite, espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre o cardíaco e algumas curiosidades aí para vocês, tá? Nós tivemos o plexo, né, falado anteriormente, e considerado uma energia do meio, porque agora nós vamos trabalhar com cores frias. Esse próximo, que é o quarto ponto energético, ele seria exatamente o do meio, porque ele fica entre os três de cima, os três de baixo. Mas nós consideramos o plexo também, porque as energias de baixo, elas são mais pesadas. Então, o equilíbrio disso está no plexo. Entendam isso, tá? Porque senão, quando vocês forem contar, vocês vão falar, mas o cardíaco que é do meio. Ele é do meio visivelmente falando. Mas como os de baixo têm um peso maior, na hora de equilibrar, o que vai fazer essa junção é o plexo, ok? E agora nós vamos falar do cardíaco, a terapia do amor. Esse ponto energético fica bem no centro mesmo, no coração. E ele tem uma referência à glândula timo. Os que estão aí morrendo de medo de Covid, presta muita atenção nessa aula. Presta atenção nessa aula, gente, e para o que você estiver fazendo, não faz duas coisas ao mesmo tempo. Vou dar umas explicações aqui que são significativas e as pessoas dão pouco ouvido a isso, mas eu vou falar de uma forma científica e talvez tenha um peso maior aí para você, tá? Esse ponto energético ele tem a ver com a capacidade de amar, por isso que o arquétipo do amor é o coração, embora o coração não sinta, como eu já expliquei, né? Quem sente é o cérebro. Mas por que virou uma referência ao coração? Porque nessa estrutura energética, onde eu tenho a glândula timo, tem uma referência ao amor que vocês vão entender agora o motivo. A glândula timo é uma glândula linfóide, ou seja, é uma glândula que vai organizar a linfa do meu corpo, os líquidos do meu corpo, tá? Então, quando eu estou inchada, quando eu estou retendo líquido, significa que o meu corpo não está gerando uma energia saudável, um fluxo saudável energético, ok? E essa glândula timo, tanto que sempre é bom a gente ativar essa glândula, porque ela vai ficando murchinha, quietinha, e é bom a gente de vez em quando ativar, tá? Pode ativar dando umas palmadinhas assim, ó, tá? Mas é bom ativar essa glândula aqui, para ela poder pulsar mais, tá? E esse sistema linfóide, ele vai fazer com que o seu organismo tenha um ritmo. Olha de novo o ritmo. Mas o que acontece é que essa glândula está ligada diretamente ao meu sistema imunológico. O que isso tem a ver com o coração? Energeticamente falando, essa área está ligada à minha capacidade de amar. Não que o amor esteja aqui, está no cérebro, mas está ligado diretamente. Por causa dessa glândula, não é por causa do coração, é por causa do timo. Então, o timo é como se fosse essa glândula pineal, só que é uma glândula que fica aqui. Ela é responsável por esse ritmo, pelo sistema imunológico. Então, quando eu estou emocionalmente bem, quando eu estou amando e colocando em ação esse amor, essa glândula melhora. E se ela melhora, o meu sistema imunológico todo melhora. Os linfócitos T, eles precisam amadurecer, então eles amadurecem, tá? E o meu sistema imunológico, ele é adaptativo, ou seja, ele tem condições de adaptar ao ambiente. Se não fosse assim, chegava o inverno, eu ia ficar pior do que muita gente fica, eu ia ficar ruim. Tem gente que sofre muito a troca de estação, porque a glândula timo e a pineal, que vai absorver o externo, e a glândula timo, que vai receber e vai adaptar o meu sistema, não vai conseguir. Por isso que quando muda de temperatura, tem pessoas que adoecem. Quem são essas pessoas que adoecem? Pessoas inseguras. Por quê? Porque elas não se acham capazes de serem amadas. Olha a relação da emoção. E aí, quando a gente fala que o sistema imunológico tem mais a ver com estresse,
do que com a comida e atividade física, tem gente que não entende. Estou provando cientificamente para vocês que tem a ver. A minha glândula pineal, ela vai captar o que é externo e vai jogar para a minha glândula timo, que vai adaptar o meu corpo ao meu externo. Ela é uma glândula adaptativa. Então, quando muda a temperatura, as mães vão lá e cobrem os bebês, as mães não pode mais pisar no chão, não pode isso, não pode aquilo. Esse excesso de proteção traz uma insegurança. O ideal, então, é deixar o fluxo. O seu corpo vai adaptar-se ao clima, mas você precisa permitir que ele adapte-se. Normalmente não fazemos isso. O bebê nasce, ele vem de uma temperatura amena. E o que a gente faz com o bebê? Esquenta a mamadeira, que é um absurdo. O organismo dele não está pronto para receber aquela temperatura quente. O ideal seria fazer uma mamadeira na temperatura do peito, ou seja, natural. E o que as mamães fazem? Além de ferver demasiadamente tudo, né, não tem nada ali para poder trazer a resistência do filho, ainda esquenta o leite. Ah, mas ele tem que tomar algo quentinho. Quem disse? O organismo dele não sabe. Só conhece a temperatura do leite materno, que é natural. Então, ao invés de esquentar a água para colocar no NAN, por exemplo, põe uma água natural. Natural. Ah, mas hoje está mais frio. O corpo dele é adaptativo. Eu vou colocar um docinho, porque senão vai ficar ruim. Ruim para você, ele não conhece doce. O paladar vai se adaptar. São julgamentos nossos. E aí a insegurança e o cuidado demasiado vai fazer com que essa criança não tenha condições adaptativas. Então, essa glândula, ela é do sistema imunológico. Se você ama, mas amar em ação. Não é você falar que ama todo mundo e não fazer nada, não. Aí o seu cérebro não entende. Se você ama e tem uma ação nesse amor, o que seria a ação? Fazer pelo outro e fazer por si mesmo. O que é fazer por si mesmo? Comer direito, fazer uma atividade física, cuidar de você. Não é só falar assim, eu não consigo me amar sem nenhum movimento? Claro que não. Não existe amor da boca para fora. Amor é ação. Então, você falar assim, como que eu faço para me amar mais? A receita é essa, não tem outra. Vá se cuidar, vai comer direito, vai fazer uma atividade física e se arrumar. Porque os seus olhos é um sentido, não é? Então, ele precisa ver. Ele precisa ver coisas bonitas, agradáveis aos olhos. Isso é se amar. Caso contrário, você vai continuar falando que não se ama. O seu cérebro entende os benefícios que você faz por ele. Benefícios, porque as suas glândulas vão entender benefícios. Você pode pensar que não, mas elas entendem quando você joga um alimento que é saudável e quando você joga um que não é. Porque quando você joga agrotóxico, quando você joga tanta coisa utilizada, seu corpo fica louco. Você que não sabe o que seu corpo sofre para poder te colocar no ritmo. E aí até que por fim ele não consegue, você sofre uma doença, uma depressão, uma ansiedade, uma doença qualquer, um câncer, uma diabetes, o que for, né? Então, por que ele se adapta? Por que essa glândula é a glândula adaptativa? Porque ela vai combater os invasores externos. Então, chega um vírus que ela não conhece, se ela está alimentada de uma forma bacana, principalmente dessa questão de ação dos seus sentimentos, ela consegue combater o vírus. Caso contrário, não. Se ela não estiver trabalhando, não tem como ela combater. Então, ela é adaptativa. Se entrar um vírus desconhecido, ela consegue combater. Mas ela precisa estar fortalecida. E não é só de boa alimentação. Mais importante que a boa alimentação é o bem-amar. O amar em prática, a você e ao outro. E resumindo, o que é amar você? É isso que eu quero que vocês entendam bem entendido. Tudo se resume em amar. O próprio Cristo dizia isso, não é verdade? Tudo se resume em amar, só que a gente entendeu o que Cristo queria dizer? Vamos entender agora. O que é amar a si mesmo? Porque amar ao próximo como si mesmo. O que é amar a si mesmo? Amar a si mesmo é fazer uma atividade física, ter uma alimentação bacana e ter amor em ação. Ou seja,
Amor em ação é todos os sentimentos equilibrados. O que é amar ao próximo? Se você ama a si mesmo, você está controlado emocionalmente e consegue respeitar o espaço do outro e dar o amor suficiente para receber aquilo que é suficiente. Então, tudo se resume em amor. Só que você tem que ter o entendimento do que é o amor. Porque amor, como vou repetir mais uma vez, não é palavra, não é abstrato, não tem sentido no seu corpo um amor abstrato. Então, precisa da ação. E a ação é essa. Então, Cristo foi perfeito quando ele disse que tudo se resume em amor. Inclusive, quando ele disse para você seguir os passos dele, ele estava dizendo exatamente isso. A gente só não entende muito. A gente já seguiu os passos de Cristo e ficar em oração o tempo inteiro. Não foi isso que ele fez. Ele não ficou em oração o tempo inteiro. Pelo contrário. Cansou demais. Porque como ele viajava a pé, não tinha carro para fazer o bem. Então, o que é seguir os passos de Cristo? É ficar em oração apenas? É se recolher também para a oração. Mas não é apenas isso. E nós temos que transformar na era que nós estamos vivendo. Isso é muito importante, gente. Porque nós vamos levar em consideração muitas coisas. O que foi escrito em cada época, que as pessoas não levam em consideração isso. Tem época que precisou ser escrito alguma coisa que não vale para hoje, porque o nosso DNA é outro, a nossa atividade é outra, as doenças são outras. Aquilo que foi escrito eu preciso reprogramar. Como que eu vou reprogramar? Cristo deixou leis básicas. As básicas a gente não mexe, como a do amor. Mas o meu jeito de agir hoje é diferente de há 2000 anos atrás. Então, algumas coisas são adaptativas, outras não. Essa energia descontrolada causa vulnerabilidade. Pessoas inseguras, como eu estou citando, que leva à vulnerabilidade, leva à falta do amor. Porque as pessoas inseguras, elas querem receber muito amor, porque elas foram acostumadas assim. Elas querem receber amor demais e elas não querem doar o amor. Então elas se tornam mais preguiçosas. Elas não querem fazer o movimento do doar, mas sempre o do receber. E embora elas sempre acham que fazem demais. Essas pessoas acham que fazem muito. Mas na verdade elas exigem muito mais do que fazem. Então o amor saudável é aquele amor que não tem exclusividade. A pessoa não tem que amar só você. Seu marido não tem que amar só você, sua esposa não tem que amar só você, vai amar a mãe, vai amar a irmã, quer queiramos ou não. E nós queremos amor exclusivo. Ah, mas todo domingo meu marido quer ir na casa da mãe. É a mãe, é natural que queira. E quer que eu vá junto, aí já é diferente. Porque às vezes você está a fim de ficar em casa. Mas o ideal seria acompanhar de vez em quando sim. Porque isso é cumplicidade. Mas nós queremos exclusividade de amor. Então nós amamos de forma doente e nós recebemos amor doente. E o nosso sistema imunológico fica péssimo. Aí haja alimentação saudável e atividade física, não vai adiantar. O seu sistema imunológico adaptativo precisa que essa glândula esteja ativa. É ela que faz esse serviço. E ela está relacionada às suas emoções, relacionadas ao amor. Olha como é perfeito todo o trajeto do nosso corpo e da nossa unidade. É muito perfeito, né? Nós temos uma tendência a falar que a pessoa que nós mais amamos são os nossos filhos, porque eles são exclusivos, eles não foram de outra mãe antes. E tem uma relação muito grande com isso, viu? O seu marido já foi da mãe dele, né? Da sua sogra. Então ele veio de segunda mão. Seu filho veio de primeira mão. Nós temos uma tendência a achar que nossos filhos são nossos troféus e são nossos pertencentes, né? Como bem. Não são. Então hoje, em consultório, o que a gente mais vê é relação doente entre filhos e pais. Por exigirem demais e por darem demais, mas não darem da forma correta. Não exigirem da forma correta. Não esperarem, né? Não é exigirem, esperarem da forma correta. Pais que dão demais, mas não dão aquilo que é necessário. Aquilo que realmente a pessoa necessita. O filho está gritando, olha para mim, para o que eu preciso. E o pai está dando aquilo que ele acha que vai satisfazer o próprio ego. E os filhos cada vez querem mais e mais e mais e nunca estão satisfeitos. Existe um narcisismo ao invés de um amor.
Eu gostaria que vocês olhassem para isso, porque isso é saúde. O seu sistema imunológico depende da ação adaptativa da sua glândula timo, que está diretamente ligada à sua emoção do amor. Isso é científico, isso é um fato, não é um mito. O que nós fazemos em relação a esse amor, né? Porque nós estamos sempre caminhando em volta desse amor, porque esse amor que vai gerar felicidade. O que seria então quando Cristo disse amor? É Ele que salva. O que vocês entendem? Que é simplesmente falar que ama Cristo? Ou viver uma vida reta? O que é uma vida reta? O que é uma vida segundo o coração de Deus? O que é uma vida correta? Vocês já pararam para pensar e analisar? É ir para a igreja todos os domingos? Fazer caridade? Dar dízimos? O que é? Uma vida correta, no meu ponto de vista, no ponto de vista científico também, seria esse movimento de você cuidar de você e depois fazer um movimento de cuidar do outro. Se você não tem equilíbrio nas pernas e pega o outro no colo, cai os dois. Isso é um fato. Estou dando exemplos lógicos. Então, se você não tem equilíbrio emocional, e normalmente geram filhos antes de ter o equilíbrio emocional, imagina. Então, o ideal é que você, primeiro, faça um movimento para si, um movimento de amor. Ah, mas eu não sinto. O sentir vem depois. A gente quer sentir antes. Então, a gente nunca faz nada. Ah, eu não amo ninguém. O que você já fez para amar alguém? A gente senta e quer que nasça do nada um amor. Ah, mas o meu filho nasceu do nada. Não nasceu do nada. Nasceu de uma expectativa. Nasceu de um movimento. Sobretudo para as mães. Um movimento lindo, 9 meses. Nasceu de sonhos. O amor de um filho não nasce do nada. Ele nasce de expectativas, de arquétipos. Eu adotei uma criança hoje. Eu não tive o processo e eu ama. Porque existe um arquétipo, porque existe processo. Por que você às vezes não ama seu cônjuge como você ama seu filho? Porque o medo você tem de amar mais o seu cônjuge. E o tanto de coisa que a mídia colocou que você tem que amar mais você mesmo. E você confundiu tudo isso. Como se amar mais você mesmo fosse ser egoísta. Como se amar você mesmo dispensasse o cuidado com o outro. Vou contar uma notícia para você que é mulher, que está aí. A mulher que cuida, ela tem o timo mais acelerado, porque a mulher, ela tem dentro de si o poder de acolhimento, mais do que o homem. É inerente à mulher o cuidar. O cuidar de acolhimento. E o homem é o cuidar de proteção. São 2 cuidados diferentes. Então, seguir os passos de Cristo. Eu tenho uma palestra, eu já citei aqui para vocês, que Cristo fala assim: vinde a mim, os estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve. Foi a primeira fala de Cristo que eu fiz uma palestra com dados científicos. Quando ele diz que o fardo é leve, porque tem questões neurológicas que comprovam que seguir os passos de Cristo, que seria o quê? Que seria bondade, que é amor em ação, caridade, que é amor em ação, benevolência, que é amor em ação. Então, resumindo, amar. Ele fala que ele é o próprio amor, né? Então, as ações com amor, elas fazem com que fisicamente o seu fardo se torne leve, isso é verdade. Até o fardo físico, até a dor física. Então, eu quero que você analise para o seu convívio em relação ao amor. O quanto você exige e o quanto você dá para receber. O quanto você é dependente desse amor.
E lembre-se de uma coisa: amar é pôr limite. E o que nós não entendemos, quando acontece algo que nós julgamos ruim, nós culpamos talvez até a Deus. Sobretudo se perdermos um filho, a gente culpa. Porque somos crianças birrentas. E por isso, às vezes, não conseguimos dar limite para os nossos filhos. Porque não entendemos que o limite é amor. Não entendemos que o limite, ele salva. Não entendemos que sim e não são duas palavras a serem usadas. Mas enquanto a gente não crescer, a gente não vai conseguir pôr limite. A gente não consegue colocar em nós, na nossa alimentação, na nossa rotina. Como que eu vou colocar no outro? Eu não consigo respeitar a mim mesma como eu respeito o espaço do outro. Eu tenho medo demasiado, medo da vida, medo de ir para algum lugar ruim. Como é que eu ensino para o meu filho a ter autenticidade nas perguntas? Eu tenho medo até do que ele vai perguntar. Não é assim? Então, quando a gente ficar adulto, seja a idade que for que tivermos, né? Depois dos 22, 23, que acabou a fase hormonal, quando nós ficarmos adultos, nós vamos entender que nós podemos voltar para a criança. Só que eu preciso que exista uma unidade entre essa criança e esse adulto. A hora de eu fazer as coisas com espontaneidade, de eu brincar de verdade, de colorir a vida e ter imaginação, e a hora de responsabilidade, rotina e disciplina e limite. Eu preciso estar aí pulsando entre esses dois extremos. Essa seria a temperança, a virtude maior. E para a aula de hoje fica para vocês essa relação do amor em ação, porque é isso que alimenta o seu sistema imunológico. A alimentação contribui, a atividade física contribui com os hormônios, contribui com o seu shape, contribui com a sua emoção, com o seu bem-estar, com a sua leveza. Contribui com esse processo adaptativo, mas ele precisa se alimentar de amor, amor em ação. Então, uma glândulazinha tão pequenininha que fica aqui, né? E faz tanto. E eu citei, sobretudo nesse momento de Covid, que as pessoas estão com tanto medo. O que elas estão fazendo? Eu vou contar para vocês a relação científica desse vírus, tá? Não tinha a ver com 50 tons, não, mas eu vou fazer esse comentário rapidamente. Os cientistas, eu sou neurocientista, o que dá embasamento para um cientista ser ou não cientista bom? Porque cientista você faz algumas coisas, você já ganha o título de cientista. Os melhores cientistas, eles têm a index. A index é aquilo que mede se o cientista é bom ou não. Os cientistas que têm a index, a partir de 250 até 400, mais ou menos, eles defendem que não deveria existir isolamento, que o isolamento é mais prejudicial. Nós tivemos esse ano mais morte por pneumonia do que por Covid. Isso não é mostrado porque não gera Ibope, mas nós tivemos mais mortes por dengue do que por Covid. Vocês sabiam disso? Isso é dado. Mas por que está todo mundo com medo do Covid? Porque é algo novo. E os cientistas que aparecem na mídia, os youtubers, né? Os que aparecem, que são de fama, eles defendem o isolamento social com a IDEX 19. Eu não vou citar os nomes, mas nós tivemos cientistas com a IDEX 19, 23, e o mais alto que nós tivemos que defendeu o isolamento tinha 83. Eu vou deixar vocês repensarem isso aí. Mas a mídia já colocou na nossa cabeça um medo extremo do vírus. Dificilmente será tirado apenas com algumas palavras minhas agora. Então não preciso me proteger? Sim, precisa. Usar álcool? Sim. Usar uma máscara? Sim. Mas o medo que geraram é mais prejudicial do que o vírus.
O medo te leva para uma condição de estresse tal que abaixa o seu sistema imunológico. E o vírus você vai pegá-lo, ou vai principalmente morrer, de acordo com o seu sistema imunológico. Reflitam, por favor. Se preocupem mais com o seu sistema imunológico, se preocupem mais com essa questão dele estar adaptado no seu corpo. O vírus, se entrar em você, precisa adaptar. E quem vai fazer isso é essa glândula que eu estou falando agora. E o seu sistema imunológico, para ele estar extremamente ativo, tenha boas emoções, bons pensamentos, menos estresse e mais amor. E eu falo baseado em dados e com referência desses index que eu cito para vocês. Aí vocês façam pesquisas, né? Pesquisa ideal seria em termos acadêmicos, vocês vão achar coisas mais palpáveis. Mas façam uma pesquisa. Esqueçam a mídia, que é essa mídia, né, que gera notícia e que gera marketing. Olha mesmo em artigos acadêmicos, procure dessa forma. Talvez vocês terão uma surpresa aí. E o meu recadinho de hoje é: ame muito. Ame bastante, ame a si mesmo, ame o outro. Mas ame dessa forma que foi explicado. Caso contrário, seria a mesma coisa de eu falar, fale muito sobre amor. E falar muito sobre amor não é viver o amor. Então ame bastante. Grande beijo para vocês. Tenham uma boa noite e até amanhã.